Olá, pessoal, tudo bem? Agora a gente vai para a aula 1 de Física, que é notação científica, ok? O que seria a notação científica? É uma linguagem utilizada em termos científicos para lidar com medidas muito grandes, certo? A notação científica é uma linguagem que a gente utiliza para resumir essas medidas em uma forma que seja mais fácil de ler. No caso aqui, nós temos o número 149 bilhões, se não me engano. Deixa eu ver aqui. 149 bilhões. E esse daqui até que foi fácil de ler, tá? Mas, muitas vezes, a gente tem situações que os números são muito grandes. Então, no caso aqui, gente, a gente utiliza a notação científica para fazer a redução desses números. E lidar com notação científica é bastante simples. Como é que eu vou fazer aqui no caso dos 149 bilhões? Aqui a notação científica, ela vai circular entre 1 e 9,999, certo? Entre 1, vou colocar aqui entre 1 e 10 sem incluir o 10, tá? Então vai ser entre 1 e 10 e não inclui o 10. Certo? Então, a gente vai estabelecer as medidas nesse intervalo. Então, se eu for fazer esse número aqui, 149 bilhões, em notação científica, 149 bilhões, 149 trilhões, no caso. Se eu for colocar esse número em notação científica, como é que vai ficar? Eu vou colocar uma vírgula bem aqui, entre o 1 e o 4, e vou contar quem é que está depois, tá? No caso aqui, ó, eu vou ter quantos números depois da vírgula? Vou ter aqui 9 mais 2, 11. Então, vai ficar 1,49 vezes 10 elevado a 11. Ou seja, é bem simplesinho da gente representar, ok? No caso aqui desse número aqui, que é menor que 0, menor que 1, por exemplo, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou deslocar a vírgula para cá. No caso aqui, eu vou deslocar para a direita, certo? Vou colocar aqui depois do 8. Então, fica 8, tá? Não vai ficar 0,8, fica 8 vezes 10. Aí eu vou ver quanto foi que eu desloquei a vírgula, quantas casas. Desloquei 6 casas. Então, fica 8 vezes 10 elevado a menos 6 nesse caso aqui. Por quê? Porque esse número aqui é bem pequeno. E esse outro número aqui de cima é bem grande, tá? Então, no caso aqui, essas medidas que apresentam muitos algarismos, a gente utiliza as potências de base 10, tá? Sempre as potências de base 10 na notação científica. Então, uma vez que eu represento as medidas em notação científica, eu tenho menos propensão a cometer erros, tá? Eu transformo essas medidas numa forma melhor de ler e melhor de trabalhar, tá bom? Então, essas medidas que apresentam muitos algarismos, a gente usa potências de base 10, eu até adiantei o slide passado, que aqui está a representação, tá? Novamente, ó, vou colocar vírgula aqui entre o 1 e o 4 e conto quantos números ficaram depois da vírgula. No caso aqui, ficaram 11, então eu coloco o 11 como potência aqui no 10, tá? Sempre vou estar utilizando a base 10, ok? No caso desse outro número, que é o caso do número que representa a fibra nervosa, eu vou trazer essa vírgula que já está aqui para depois do 8, tá? Ou seja, como eu disse para vocês, o intervalo fica entre 1 e 10, só que não inclui o 10. É 9,9999, não inclui o 10, tá bom? Então, a gente coloca esse número essa vírgula depois do 8, vai ficar 8 vezes 10, aí eu vejo qual foi o deslocamento. Quantos números essa vírgula deslocou? Ela deslocou 6. Então, nesse caso, que esse número aqui é menor que 1, aí eu vou colocar o menos 6, ok? Então,
Para vocês aí que são bons de direita e esquerda, eu tirei a habilitação pelos milagres do Senhor, que direita e esquerda não é muito meu forte. No caso aqui, ó, se eu jogo, no caso, a vírgula para a esquerda, certo? Eu coloco a potência positiva, tá? Ou eu coloco simplesmente a potência, 10 elevado a 11, tá bom? Coloco a potência positiva. Como a vírgula deslocou para a direita, eu coloco a potência negativa, tá certo? E nesse caso aí de potência negativa, gente, o que é que eu estou representando? Eu estou representando que o número é menor do que 1, tá? E no caso da potência positiva, eu estou representando que esse número é maior do que 1, geralmente um número bem grande, certo? Então, vamos aqui aos exemplos. Por exemplo, aqui eu tenho a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Coloco uma vírgulazinha bem aqui, ó. Em vez de ficar 300, fica 3. Aí eu conto aqui quantos zeros? 5. Aí fica 10 elevado a 5. O ano-luz. Deixa eu ver aqui se eu consigo ler esse número enorme. 1000, milhão, bilhão, trilhão. Então, no caso aqui, eu tenho 9 trilhões e 460 bilhões de quilômetros. Nossa, nem sempre é muito bom de ler, sabe? Esse de baixo aqui eu não vou nem saber ler. Então, no caso aqui, ó, onde é que eu vou colocar aqui a minha vírgula? Vou colocar entre o 9 e o 4. Então, aqui fica 9,46. Aí eu conto, ó. Conto esse intervalo aqui todinho que fica depois da vírgula. Então, vai ser 3, 6, 9, 12. Aí eu coloco o expoente 12. Vocês estão vendo como é bem simples, né? Aí, no caso aqui, eu vou colocar minha vírgula. Agora, eu vou deslocar ela para cá, para a direita. Vou colocar aqui entre o 1 e o 6, tá? Então, no caso aqui, fica 1,67. Ok? 1,67. E eu vou contar a vírgula até chegar no 1, que foi onde eu coloquei aqui no intervalo. Então, vai ficar 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 e 24. Então, no caso aqui, como eu estou trabalhando com um número muito pequeno, expoente menos, tá? E aqui eu estou trabalhando com um número grande, expoente mais. É a forma mais simples que eu acho de explicar para vocês, tá? Se eu estiver trabalhando com um número pequeno, expoente menos. Se eu estiver trabalhando com um número grande, expoente mais, tá bom? Então, o número pequeno e o número grande vai depender da posição da vírgula, certo? Então, vocês notam que para eu escrever um número desse imenso, eu posso escrever ele numa forma bem mais simplificada, tá? Aí, como é que eu vou estar trabalhando com as potências de base 10? A potência de base 10, ela é muito simples de trabalhar, certo? Por quê? Porque aqui eu vou colocar o número de zeros igual ao expoente. Quantos zeros tem aqui? Nenhum. Então, expoente zero. Quanto tem aqui? Tem 1. Então, aqui eu vou colocar 1 zero. Aqui tem 2. Então, eu vou colocar 2 zeros. Ou seja, a quantidade de zeros vai corresponder com a quantidade do expoente. Se aqui tem 2, significa que eu vou colocar 2 zeros. Se aqui tem 5, significa que aqui eu vou colocar 5 zeros. Isso no caso do expoente positivo. No caso do expoente negativo, não, no caso do expoente negativo, aqui vai funcionar da forma inversa. Ao invés de eu estar multiplicando, eu vou estar dividindo. Então, no caso aqui, eu vou dividir 1 para 10, que vai ficar 0,1. Ou seja, vai ter um número depois da vírgula. Então, aqui eu vou analisar quem é que fica depois da vírgula. A gente pode também, a grosso modo, olha, botar o zero antes, tá? Nem sempre funciona, viu? Se você estiver fazendo uma potência com outro tipo de base, nem sempre vai funcionar. Aqui eu posso colocar 2 zeros antes, aqui eu posso colocar 3 zeros antes, ok?
Isso é bem a grosso modo mesmo, tá? Nem sempre vai estar funcionando, não. Bom, então, no caso aqui, vamos estudar aqui o expoente negativo. O expoente negativo, ele indica que está sendo feita uma divisão. Aqui eu estou trabalhando com 10 elevado a menos 2, significa que eu estou dividindo por 100. Então, no caso, aqui vou ter 2 zeros antes, ou, bem a via de regra, 2 números depois da vírgula. Aqui eu estou com o expoente 3. Estou dividindo por 1000. Significa o quê? 3 números depois da vírgula. Ok? Então, é muito importante que eu saiba disso para eu saber converter uma notação científica para o número que ela representa. Tá certo? Então, no caso aqui, ó, compare o número de zeros do resultado de cada potência com o valor do expoente. O que vai ser observado? Que o tanto de zeros é igual à potência aqui, ao expoente, certo? Como é que a gente escreve 1 bilhão usando uma potência de base 10? Eu vou escrever 1, aqui tem 9 zeros, aqui eu coloco 0 e coloco aqui o expoente, ó, 10 elevado a 9. O resultado da potência 10 elevado a 23 vai ter quantos zeros? Tanto do expoente, 23. Aqui, próxima proposta. Escreva em seu caderno 10 elevado a menos 4 e 10 elevado a menos 5 na forma de número decimal. Deixei até aqui a resposta. Então, no caso aqui, ó, você põe 1, 2, 3, 4, 4 zeros, passo 1. Pronto, que lindo. Do 5, 1, 2, 3, 4 e 5, coloco 1. Pronto. Bem fácil, né? Compare o número de 0 à esquerda do 1 no resultado dessas potências com o valor do expoente, o que observa que o número de zeros à esquerda é igual ao valor do expoente. Ok? Então, eu posso simplesmente pegar e fazer ao contrário do positivo, tá certo? Quem vai ao quadro? No caso aqui, ó, quantos zeros eu tenho aqui antes do 1? Eu tenho 9. Então, no caso, vai ficar 10 elevado a menos 9. Então, se for depois do 1, positivo. Se for antes do 1, negativo. Beleza? E como é que eu vou fazer as multiplicações por potência de base 10? Por exemplo, aqui, ó, 0,321 vezes 10. A vírgula desloca uma casa, certo? Caso aqui, ó, ela vai para frente, tá? Se eu multiplico por 10 elevado a 2, ou seja, eu multiplico por 100, ela vai deslocar 2 casas para frente. Se eu multiplico por 10 elevado a 3, ela desloca 3 casas, e assim sucessivamente. Ok? Então, eu vou botar a vírgula para a direita, ou vou prosseguir com ela para frente, tá certo? Se eu estiver multiplicando com base 10 de expoente positivo, tá? Quando o expoente é positivo, ele não aparece. O expoente negativo, ele aparece, tá bom? Então, quando a gente multiplica o número decimal aqui com a base 10 positiva, ou seja, a potência de 10 positiva, a vírgula desloca para a direita o tanto do expoente, ok? No caso aqui, se for um expoente 3, eu levo a vírgula 1, 2, 3 casas. Se for um expoente 5, eu levo a vírgula 5 casas. E se não tiver mais casas, vou completando com 0, tá bom? E se o expoente for negativo, como é que a gente vai fazer? A gente vai deslocar a vírgula para trás. Então, se for positivo, desloca para frente. Para frente. Isso se for positivo. E desloca a vírgula para trás, se for negativo. Ok? Então, no caso aqui, se eu estiver multiplicando 56,4 vezes 10 a menos 1, como é que vai funcionar? Então, no caso aqui, ó, eu vou, no caso, dividir por 10. Ó, eu jogo a vírgula para trás, ó, jogo para cá. Beleza? Se for positivo, para frente. Se for negativo, para trás. Pronto. No caso aqui, ó, eu entendo para frente e para trás, viu? Mas vocês podem entender direita e esquerda tranquilamente, tá certo? Se for a menos 1, você desloca uma vírgula para a esquerda. Se for a menos 2, você desloca 2 casas para a esquerda.
Ou seja, se eu estiver trabalhando com expoente negativo, significa que eu estou dividindo. Se for a menos 1, dividido por 10. Se for a menos 2, dividido por 100. Se for a menos 3, dividido por 1000. E assim sucessivamente. Tá? Então, aqui eu não deixei as respostas. É melhor. Então, à esquerda, eu gosto de colocar para trás, tá? Se desloca para trás o tanto de casas que o expoente está mandando, certo? Se for 10 a menos 1, desloca uma casa para trás. Se for 10 a menos 2, desloca outra casa para trás. Se for 10 a menos 3, desloca 3 casas para trás. Se fosse ao contrário positivo, seria para frente, certo? Então, veja se Lúcia escreveu corretamente as potências no seu caderno. 2 vezes 10 a 5. 10 a 5, expoente positivo. Significa que eu vou acrescentar 5 zeros. 7,9 vezes 10 a 2. Ó, vou colocar aqui, ó. 7,9 vezes 10 a 2. Como é que eu faria isso? Eu vou colocar aqui, ó. 7,9, acrescento os 2 zeros do 10 a 2 e prossigo 2 casas. Tá? Então, no caso, prosseguir 2 casas para frente, fica 790. Ok? Certinho? 3,68 vezes 10 a menos 1. Aqui, ao invés de eu ir para frente, eu vou para trás. Quantas casas? Só uma. Então, aqui eu boto a vírgula bem aqui, ó. Fica 3,68. A minha também está correta. Tá? Por enquanto, ela está indo correta. 35,7 vezes 10 a menos 3. Aqui eu tenho que prosseguir para trás 3 casas. Então, aqui, ó, eu vou colocar, ó, a vírgula que está aqui, eu vou jogar ela para trás. 1, 2 e 3. Aí, por isso que eu acrescentei esse zero aqui antes, porque eu só tinha uma. Então, aqui fica 0,0357. Ok? Então, ela escreveu corretamente? Sim, escreveu corretamente. Sim, estão todas corretas. Ok? E a próxima, agora confirma se são verdadeiras as igualdades escritas por Rogério. Então, 3,8 vai ser 1,38 vezes 10. Dividiu por 10 e multiplicou por 10, a igualdade é verdadeira. No caso aqui, eu não sou muito fã do método dele. Por quê? Porque eu acho que complica um pouco, tá? 1,38, 3,8 aqui. Se for para eu escrever em notação científica, eu vou ter que trazer a vírgula para antes, porque o número tem que ser menor que 10, fica 1,38, certo? Então, quando eu estiver escrevendo com notação científica, aí é diferente, tá? Se eu joguei a vírgula para trás, é sinal que aqui eu estou aumentando o expoente, certo? Estou diminuindo o número, estou aumentando o expoente, ok? 0,0068. No caso aqui, ó, para poder virar 6,8, eu estou aumentando o número. Significa que eu vou diminuir o expoente, tá? Isso aqui é uma outra regrinha que você faz de uma forma mais rápida, certo? Mas, se não quiser aprender assim, aprende do jeito que eu ensinei ali bem no começo. Ó, no caso aqui, se o número é grande, expoente é positivo. Se o número é pequeno, expoente é negativo. Eu acho o método mais fácil de aprender é esse, certo? Número grande, expoente positivo. Número pequeno, expoente negativo. O que é que eu tenho que lembrar? Que eu tenho que colocar o número entre 1 e 10. Necessariamente pode ser 10? Não, tem que ser 9, alguma coisa, certo? Se for 10, você joga a vírgula entre o 1 e o 0, tá bom? Então, para a aula de hoje é isso, gente. Obrigada e bons estudos, viu? Qualquer dúvida, pode entrar em contato.